Olá! São Paulo e Minas Gerais lideram hoje no Brasil a discussão sobre privatização de empresas de serviços essenciais, como transporte, energia e água e esgoto. Mas o tema também afeta outros estados e o governo federal. O debate complexo envolve a necessidade de investimento nesses setores, mas também a diminuição das áreas de atuação do poder público e a boa prestação do serviço. O Câmara Debate entra nessa seara com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Deputados, o apagão recente que houve em São Paulo colocou essa questão da qualidade dos serviços privatizados. A empresa havia cortado 30% dos funcionários e levou quase 10 dias para restabelecer energia na capital. A privatização é garantia de bons serviços? Deputado Ivan Valente, o senhor que é de São Paulo. Bem, o que a gente viveu em São Paulo é uma tragédia, né? Inclusive, quero denunciar aqui na TV Câmara que nós convocamos o presidente da Enel, Nicola Cotugno, semana passada, na Comissão de Defesa do Consumidor. Eles vieram e falaram que ele, na hora, que ele não poderia estar presente. Foi avisado com 20 dias de antecedência. E eles falaram que ele tinha uma reunião espetacular, que eram os investimentos da Enel para o mundo todo. Quando chegou a noite, eles me procuraram e falaram o seguinte: na verdade, ele está demissionário. Quer dizer, não mentiram na hora, mentiram depois. Ele já tinha mentido. Ele não quis pedir desculpas para a população. Foram 28 milhões de pessoas atingidas. Foram até 12 dias de retardamento da energia elétrica. Uma grande quantidade ficou pelo menos 5 dias sem energia, pelo menos 12, 15 milhões de pessoas, né? E eles não tinham estrutura. E como você mesmo falou, não foi nem 30%, foi 36% da mão de obra qualificada, terceirização e o dobro de lucros de 2018 até 2022. Então, e ainda não quis pedir desculpas por isso. E os call centers totalmente interditados, foram 12 horas para um atendimento, 15 horas para um atendimento. Não tinha estrutura, teve que vir de fora, sem preparo, inclusive de outras companhias, e assim por diante. Eles demonstraram total inviabilidade da continuidade deles. E é nesse momento que em São Paulo se quer privatizar a Sabesp, né? Então, eu quero dizer a você o seguinte: mau momento, porque o governador de São Paulo, ele quer privatizar não só a Sabesp, como o metrô e a CPTM, que são os mais eficientes serviços públicos de São Paulo, comparados aos que já foram privatizados lá naquela cidade. Deputado Joaquim Passarinho, o senhor acha que a privatização, pela experiência que o senhor tem assistido, é uma garantia de bons serviços? Eu acho que garantia não é, como a estatização também não. Então você não tem simplesmente nesses dois modelos, ou garantia de eficiência de um lado ou do outro. Você tem privatizações que têm eficiência e você tem estatizações que não têm eficiência. No meu estado, por exemplo, do Pará, a Companhia Estatal de Água e Esgoto está tendo uma leva de prefeitos fazendo agora, essa semana, um documento pedindo para sair da estatização, querendo fazer o seu próprio serviço ou privatizá-lo nos seus municípios, porque o serviço que é prestado no seu serviço público é de péssima qualidade. Então, eu acho que o que se peca em algumas privatizações é o modelo. A iniciativa privada, quando ela entra, lógico, querendo lucro. E você, como é um serviço público, e não vai deixar de ser um serviço público, por estar sendo feito pela iniciativa privada, ela continua sendo uma concessão pública, nós temos que saber como fazer, né? Você precisa usar esse poder do poder público, de poder, por exemplo, numa área de expansão, você poder atender, por exemplo, uma área em que a pequena população, às vezes a iniciativa privada não quer fazer, mas você colocando isso numa planilha, você colocando isso num pacote em que você vai pegar as grandes áreas, mas tem que atender pequenas, você fiscalizar isso, você pode ter bom resultado. O problema é que quando você privatiza sem essa fiscalização, sem esses cuidados, acontece o que aconteceu em São Paulo, que foi um caos. Mas também, quando você deixa simplesmente o poder público e você não tem investimentos para fazer, você acaba tendo um outro tipo de caos. Então, não tem um modelo correto. Eu acho que nós precisamos ver aonde o Estado pode fazer e aonde não pode. E onde não pode, vamos privatizar, porque eu tenho certeza que a iniciativa privada, se o processo for bem encaminhado e a fiscalização acontecer, porque quando você privatiza não significa que não tem controle.
Quem dá preço de água, quem passa pelo poder público, o preço da luz passa pelo poder público, né? O controle de uma empresa que demitiu mais do que deveria tem um controle, você tem as agências reguladoras. O problema é que, às vezes, o poder público também não faz o seu papel de fiscalizar a iniciativa privada. Então, vou dizer, nem a privatização é garantia, como a estatização também não é. Quando houve o problema em São Paulo, se falou muito da questão das agências, né, que a ANEEL não teria cumprido o papel de fiscalizar, como o deputado Joaquim Passarinho falou. Como que o senhor vê a questão do controle sobre os contratos de concessão feitos com empresas privadas? Todas as agências brasileiras, eu acho, tirando a Anvisa, entende? Elas estão minadas pelas próprias concessionárias. Inclusive tem a porta giratória. O sujeito sai da iniciativa privada e vai para a agência. Então ele defende fundamentalmente... Depois volta, entendeu? Então, isso para mim já foi uma má ideia. Começa por aí. E não é só a ANEEL, não. Tem a Anatel e tantas outras aí. Então, eu quero dizer o seguinte, a questão é mais complexa, porque você tem no Brasil uma lógica que foi criada, que é o seguinte, que o que é estatal é ruim e ineficiente, o que é privado é bom. Então, não é verdade. Eu quero demonstrar o caso da Sabesp, tá? Lá em São Paulo. É a maior do Brasil e a quinta maior do mundo. Ela é uma empresa eficiente, ela é uma empresa que teve lucro, 3 bi 150 milhões, né, no ano passado, e ela tem um valor de 33 bi de mercado. Além de tudo, ela tem um quadro ultra preparado, eficiente, qualificado e tem capacidade de investimento. E mais, em serviço público essencial, você tem que trabalhar com a ideia do subsídio cruzado. É o quê? Você tem filé e você tem osso. Quer dizer, é o seguinte, você não pode. Uma empresa estatal pode fazer isso. Então, o barateamento, ela não está baseada em mais investimento. E essa aí, na minha opinião, é um erro. É até uma falsidade, às vezes. Porque isso aí vai privatizar, vai vender ações, vai aumentar. Não. A questão é que quem tem condições de fazer isso são empresas públicas bem administradas, logicamente, e que podem fazer tarifas, subsídios cruzados para onde está o osso, ou seja, quando é difícil dar lucro porque você tem um investimento e outras cidades, isso vale para qualquer serviço público essencial. Por isso que eu defendo que os serviços públicos essenciais, água, energia, transporte, etc., seja sob o crivo do setor público, entende? Outras áreas você pode discutir, mas essas essenciais, porque uma empresa privada, ela, em última instância, quer o lucro. E ela vai tentar reduzir custos e aumentar tarifas. É isso que está acontecendo. Depois posso falar das experiências internacionais também. O senhor citou a questão dos investimentos. O Estado brasileiro tem hoje uma grande questão, o Estado federal e os estados, uma questão fiscal bastante aguda. Alguns defendem que as privatizações são feitas simplesmente para resolver o caixa dos estados, mas também, por outro lado, outros defendem que a privatização é necessária para aumentar os investimentos. Né? A área de saneamento é uma área que exige muito investimento. O senhor acha que é uma solução essa? Eu acho que o modelo que nós temos é um modelo muito difícil. Né? Você tratar uma empresa isolada em São Paulo, a maior cidade do país, ou do maior estado do país, é muito fácil. Vamos para a Amazônia, que é meu caso. Nós somos 27 milhões de brasileiros na Amazônia. Sabe quanto nós temos de esgoto tratado? 3%. Tudo estatal. Todas as empresas que tomam conta de água e esgoto na Amazônia são estatais, todas. Zero de investimento. O Estado do Pará, a COSAN, porque é a nossa empresa, o governo do Estado tem que aportar quase 10 milhões por ano para poder bancar déficits. Então, assim, é aquilo que eu lhe falei. Podemos ter empresas públicas eficientes? Sim, podemos. E o que nós vamos fazer com aquelas que não têm capacidade de investimento, que são ineficientes? Eu vou deixar o povo da Amazônia morrer por falta de saneamento? Nós estamos falando sobre COP30, sobre a Amazônia, ninguém fala. Nós somos 90% da nossa cidade são na beira dos rios.
e nós jogamos 97% do nosso esgoto sem tratamento nos rios. Polui mais que qualquer garimpo na Amazônia. Mas não tem investimento, não tem capacidade de investimento. Os governos do Norte não têm esse investimento. As empresas que estão lá não têm capacidade de aumentar o investimento no saneamento. E como é que eu vou defender esse modelo que continue? Então, eu acho que nós não precisamos privatizar tudo, nem estatizar tudo. Eu acho que cada caso tem que ser visto de uma forma de qual é a melhor solução. Volto a dizer, e quando a gente privatiza um serviço público, não significa que não haja o controle público. Por isso que aí nessa parte eu concordo com o Ivan. Os modelos das nossas agências estão meio falidos. Tá? Esse modelo é meio falido, porque você acaba trazendo a pessoa da iniciativa privada, que passa 4 anos numa agência, que depois volta para a iniciativa privada. Então você tem que ter uma quarentena bem grande aí, para que as pessoas não misturem o público com o privado. O grande problema é a mistura, quando você mistura público e privado. Eu acho que os serviços públicos podem ser privatizados com o controle do Estado, de tarifa, dessa mediação que o Ivan acaba de colocar. Quando eu ponho, por exemplo, um serviço de transporte público, ele vai atender um bairro que tem muita gente, mas ele vai ter que atender lá na periferia onde tem pouca gente. Então você calibra. Né? Quando você vai servir um serviço de água, serviço de luz, você calibra a grande cidade, ou seja, faz pacotes, para que a mesma empresa possa atender, como falou, o filé e o osso. Pois é, deputado Joaquim Passari, eu estava me lembrando de um contrato de um estado próximo daqui, que a empresa falou, devolveu parte mas devolveu o osso. Então, o contrato... Não pode aceitar. É isso que você está falando, essa se o contrato está inteiro, aí quem aceitou? Quem aceitou? Muito como sair disso. Mas por que aceitou a devolução? Por parte? Não pode. Quando você tem um pacote, você privatizou o pacote, ou você fica com o pacote ou você devolve o pacote. Não existe, eu peguei um pacote, a parte que podre eu vou devolver para o Estado e vou ficar com a parte rica. Aí eu vou dizer, aí misturou o poder público com o privado. Então, deputado Ivan, eu não sei se o senhor queria falar das experiências internacionais, eu vou falar porque também, as experiências internacionais têm mostrado alguns exemplos, bastante exemplos de reversão para o poder público de empresas que haviam sido privatizadas, sobretudo nessa área de água e esgoto, né, o maior número de casos. Quer dizer, isso prova que não funciona a privatização, isso prova, como diz o deputado Joaquim Passarinho, que o contrato foi mal feito. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, até eu queria dar um exemplo, se me permitir, sobre o transporte em São Paulo, né? Então, você tem o metrô, que é uma companhia de excelência, tá? E a CPTM. O que foi privatizado lá, é só você ver o noticiário todo dia, a Via Mobilidade é de uma grande concessionária, a CCR, entende? Também tem estradas, é uma grande concessionária. Ela teve 169 quebras, acidentes em um ano, é quase um dia sim, um dia não, o trem para. Na CPTM não, entende? Ao mesmo tempo, você tem o bilhete único em São Paulo. O bilhete único lá arrecada 7 bilhões de reais. Olha os dados disso aqui. A CCR recebeu 2 bilhões para transportar 500 milhões de passageiros. E o metrô e a CPTM mobilizou 1.230.000, 2,5 vezes a mais, para receber 460 milhões na fila. Isso aqui é uma decisão de governo, que é a pressão, é o financiamento de campanha também que existe. Agora, se eu for falar de experiências internacionais, eu vou ter todo tipo de experiência, mas posso citar exemplos mais distantes. Paris, Berlim, entende? Em 99, Paris em 2010, Buenos Aires, entende? Atlanta nos Estados Unidos, cidades de porte, né? Mas nós temos um exemplo hoje de 1.240 reversões, reestatizações. Mas por quê? Por maus serviços prestados, tarifas altíssimas, entende? E desatenção total com o público. O que aconteceu com a Enel aqui em São Paulo. Então, serviço essencial é algo que é claro que o poder público precisa fiscalizar isso aí, está na cara. Eu queria dialogar com o Passarinho e falar o seguinte, nas cidades da Amazônia, você tem duas metrópoles, que é Manaus e Belém, entende? Tem algumas cidades médias, mas no Amazonas, por exemplo, você tem
cidades pequenas. Eu não sei que companhia privatizada vai se interessar sobre isso. Vai ter que ter ajuda do poder público, seja federal ou estadual, para você universalizar o saneamento, entende? Porque isso é dignidade do povo que está em jogo. Esse tipo de investimento, ele é necessário pelo poder público mesmo, entendeu? É difícil cidade pequena ter uma resposta adequada para essa questão. Existe uma previsão de investimentos nessa área, deputado? Não, na Amazônia não, porque como dizer, as companhias são todas estatais. Eu acho que assim, você pode ter investimento, mesmo que seja uma empresa particular trabalhando, o poder público pode entrar. No caso da Amazônia, fora as grandes metrópoles, você vai ter muito pouca atração. Mas você tem condições ainda de mesclar porque pacotes. Tem população dispersa, isso, né? mas assim, por exemplo, Marajó, é difícil Marajó. Marajó, você está com cidades distantes, se você não tiver realmente a participação do serviço público, você vai ter grande dificuldade, muito grande dificuldade. Então, o que eu vejo é isso, o que na minha opinião falta é um bom contrato e um bom gerenciamento desse contrato, né? Eu acho que falta isso. Não adianta eu dizer que o serviço público vai prestar com o estatal ou não. Eu acho que depende do modelo que você implantar. Eu acho que nós temos um problema de devolução, acho que foram contratos mal feitos, né, acompanhamentos mal feitos, governos que passaram e não deram conta, ou até se misturarem, se misturarem entre poder público e privado, e você acaba dando um resultado final ruim, e aí você reverte. Mas a possibilidade do setor privado fazer um serviço de melhor qualidade do que o serviço público, ele é muito grande, desde que ele seja controlado. O serviço, apesar de ser... Vou dar um exemplo. As empresas de ônibus não são... O serviço é público, mas as empresas são privadas. Né? E você pensa alguém dizer, não, vamos botar o Estado agora para botar o ônibus e sair dirigindo na cidade, tirar as empresas particulares? Que eu saiba, não. Você tem um complemento de saúde pública em hospitais privados. Você consegue viver hoje de saúde pública sem hospitais privados? Não consegue. Você consegue viver educação hoje no Brasil sem hospitais, sem escolas privadas que ajudem num serviço que é público? Não tem condição. Então você pode ter os dois modelos trabalhando juntos de acordo com cada caso no seu caso. O que a gente viu em todas as privatizações que o país fez nos últimos tempos é que tem alguns, como disse o deputado Ivan Valente, alguns blocos, né? A gente viu isso principalmente em rodovias, né? Que não tem o interesse privado, né? Que só o poder público vai conseguir, vai dar conta, porque a estrada é necessária, mas ela é pouco. Por isso se faz em pacote. Você dá uma estrada, vamos falar de São Paulo, você pega uma estrada, por exemplo, que vai lá para Campinas, será que deve ter um trânsito maravilhoso, e você põe no mesmo pacote uma outra estrada que não tenha tanto interesse. E você mescla uma estrada e você faz com que a empresa invista nas duas. Então, por isso que, se você botar simplesmente a privatização mal feita, você vai dar problema, porque a iniciativa privada vai para onde tem um lucro maior, lógico. Mas na hora que você fecha o pacote, pensar no Estado como um todo, você consegue fazer uma privatização que ela dê resultado. Agora, sim. Não, pode falar, deputado. Eu queria dar um exemplo do Rio e de São Paulo, só para ver. O Rio, a SEDAI, vocês lembram? Que entrou naquele pacote que o Rio estava falido, então tem que vender a SEDAI e tal. Então, os trens no Rio foram privatizados. A tarifa está R$ 7,40, em São Paulo está R$ 4,40. Tá? O metrô no Rio está R$ 6,90, em São Paulo está R$ 4,40. Metrô público, não havia mobilidade e outras lá e tal. A tarifa social do esgoto lá é R$ 45,32 reais. Em esgoto de São Paulo é R$ 22 reais, Sabesp. Lá é Águas do Rio, que chama. E ainda vou dizer mais. Todas essas companhias, Passarinho, todas. Educação é uma área que eu acompanho há muito tempo, né? Saúde também. Você não tem mais, e agora também no saneamento, os fundos de pensão e os fundos de investimento é que estão entrando para pegar, por exemplo, uma Odebrecht ambiental, que trata de saneamento e tal, mas eles compraram. Então, está sendo gerido por pessoas que não são do ramo, nem vieram do ramo, nem da construção, nem do saneamento. É apenas o lucro. Então, operacionalmente, eles vão pensar no lucro, entende? Aí é que reside a questão. Então, serviço essencial,
é difícil achar que as tarifas vão decair, entende? Quando você privatiza. Em todas elas, sempre existe uma promessa, né? É uma promessa, mas é a promessa que vem do investimento, da universalização e do retorno. Mas ela não é real. Na minha opinião, ela não é real. Eu quero dar o exemplo da Eletrobras. Se tem privatização mal feita, e eu achei criminosa, inclusive a da Eletrobras. Entende? Como assim? O governo federal tem 40% das ações, mas não tem condições de operar. Ele opera com um minoritário de 10%. Porque o modelo de privatização é de não reversão. Ora, se você tem um governo que ganha a eleição, ele é majoritário, então ele pode tender a reestatizar e falar, esse serviço não é bom e foi feito de forma incorreta, inclusive introduzido termoelétricas e poluentes de todo tipo, com gás, como foi feito aqui, entende? Então, é uma discussão de profundidade em que, por exemplo, se você fizer, a última pesquisa saiu agora, 53% da população é contra a privatização da Sabesp. A maioria, nem 35% é a favor de privatizar, com todo o bombardeio ideológico dos grandes meios de comunicação de massa, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a própria população não está insatisfeita com essa estatal. Por que você vai privatizar ela? Entende? Ela é lucrativa, ela presta bons serviços, ela tem quadros eficientes e tal, para botar as ações lá na Bolsa de Nova York, entende? Então, isso tudo precisa... E o governador quer privatizar a todo custo, porque ele está com medo de falar aqui para as nossas câmeras que a Prefeitura de São Paulo seja ganha pelo PSOL, e aí sim, que se entrar a Prefeitura de São Paulo no jogo, a cidade de 12 milhões de habitantes, entende? Ela tem um poder de fogo muito grande, entende? É assim que funciona. Deputado Passarinho, como é que o senhor vê essa questão de reversão da concessão? Porque algumas concessões simplesmente se esgotam e a iniciativa privada até abre mão, sai do serviço. O senhor acha que quando a gente falou de contratos bem feitos, é preciso existir essa cláusula? Eu acho que sim, eu acho que se você tem um contrato bem feito, mesmo assim a empresa acaba tendo problema financeiro e não fazendo o que tem que fazer, por exemplo, tem alguns problemas de universalização de energia. Por exemplo, na Amazônia foi dado data de 23, passou para 25, agora vai passar, o próprio governo agora já está jogando para 28, a 30. Por quê? Porque não houve investimento. E o investimento não é só da empresa privada, o investimento também era do governo. Então não adianta, porque é uma parceria, governo do Estado, a iniciativa privada, nessa universalização e o governo federal. Então o governo federal não aporta recursos, a empresa privada não cumpre suas metas e você acaba não chegando onde tem que chegar. Então, vou dizer, cada caso é um caso. Nós não podemos também achar que a empresa pública cobra menos serviço, não estou dizendo o caso de São Paulo, que eu não conheço, mas tem muita empresa pública que cobra menos porque tem subsídio do governo. O governo aporta, o governo paga o salário dos funcionários, o governo, como é o caso do Pará. Então, acaba sendo... Mas o povo paga de outra maneira, não paga direto na conta de água, não paga na conta de luz, mas paga com subsídio que é dado pelo governo. Então, não sai de um bolso e entra no outro. Então, essas coisas, eu vou dizer, cada caso é um caso. Acho que nós temos, não podemos não pode ser simplista. A privatização resolve tudo ou a estatização resolve tudo. Cada caso tem que ser analisado e o serviço público continua sendo públicos. Há uma grande divergência que eu vejo quando a pessoa fala em serviço público, obrigatoriamente tem que ser prestado por um servidor público. Não. O serviço público foi criado para o público. Quando eu chego numa UPA, eu não quero saber se o médico está me atendendo, ele é privatizado ou não, se ele é terceirizado ou não. Eu quero saber se tem médico. Não adianta ser um serviço público se eu não tenho médico lá dentro. Então, o serviço é para o público. A melhor forma de atender é com o servidor público? Ótimo. Mas se eu não consigo fazer com o servidor público, eu posso terceirizá-lo, desde que eu atenda ao público. Então, é isso que eu estou dizendo. O pressuposto de serviço público é para atender o público, e não especificamente pelo servidor público. E os serviços públicos, mesmo privatizados, eles podem e têm que ser controlados. Eu não posso entregar para a iniciativa privada e virar costa. E a iniciativa privada vai fazer o que ela quer. Não. E eu posso ter contratos em que eu posso tirar realmente, estatizar de volta, ou apenas tirar dessa empresa e passar para outra. Então, acho que vou dizer, os que deram cabeçada no meio do caminho foram propostas mal feitas, gerenciamentos mal feitos, e às vezes, muitas vezes, quando se mistura poder público com privado.
Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Obrigada, deputado Ivan Valente. Bom, esse debate, desse Câmara Debate, termina aqui, mas nós vamos continuar acompanhando esse tema. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá à nossa página, câmara.leg.br, ou ao canal do YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.